Muita gente me manda mensagem perguntando qual é o segredo para passar na OAB. E, sendo sincero, depois de ajudar tanta gente a passar nessa prova, com certeza esses 2 pontos que eu vou explicar fazem muita gente que vinha de várias reprovações finalmente vencer essa prova de uma vez por todas. A grande verdade é que muita gente que busca o segredo de algo queria algo quase mágico, que simplesmente faz a aprovação acontecer sem muito esforço. E normalmente as pessoas que procuram a pílula mágica fazem isso porque já tentaram vários exames antes e ainda não conseguiram aprovação. Mas o segredo mesmo para você passar no exame depende de 2 fatores importantes. Primeiro, você saber exatamente o que você precisa estudar. E o segundo, estudar da forma certa com o tempo que você tem. No caso do que estudar, muita gente acaba se inscrevendo em um curso e simplesmente acreditando que todas as aulas e assuntos que tem ali vão ser importantes para passar no AB. Mas vamos ser sinceros aqui. Tem cursos que parecem mais uma graduação de direito inteira do que algo focado na prova da OAB. Então, é óbvio que até mesmo dentro desses cursos gigantes, há muitos assuntos que estão sendo ensinados ali que provavelmente não vão cair na sua prova. Ou seja, anote isso aí. A OAB precisa focar alguns assuntos e deixar muito do curso de direito de fora da prova. Logo, a forma mais inteligente e eficiente de estudo não é revisando o curso de direito inteiro, e sim identificando esses assuntos que ela gosta de cobrar. E é aqui que entra um ponto interessante, porque aquilo que a OAB cobrou nas provas passadas tem muita chance de continuar sendo importante nas provas que ela ainda vai criar. Então, se você analisa as provas passadas da OAB, você começa a ter um mapa daquilo que tem mais importância para a OAB. Ou seja, você pode entrar lá no site da OAB, baixar as últimas provas e começar a analisar questão por questão, alternativa por alternativa, qual tipo de assunto ela está abordando. Quanto mais questões você analisar, mais preciso vai ser na sua cabeça aquilo que você realmente deveria estar focando no seu estudo. E eu estou te explicando isso aqui porque eu usei na prática essa análise para conseguir a minha aprovação, tirando mais 60 pontos na primeira fase do exame. Ou seja, na minha época, eu analisei 10 provas passadas e eu criei uma análise muito parecida com essa daqui. Essa análise que eu fiz para cada uma das matérias, eu separei por ordem de prioridade os assuntos que mais apareciam na prova da OAB e eu dediquei minha atenção total a estudar esses assuntos que eu separei. A vantagem disso foi que eu consegui fazer o meu estudo super rápido e nesse curto período de tempo que eu tinha para poder estudar. E para você ter ideia, até hoje eu atualizo essa análise para os meus alunos e no exame 45, os assuntos de 66 das 80 questões da prova estavam presentes na minha análise. Então, mais de 81% da prova estava na mão de quem estudou exatamente os assuntos que eu separei. E é por isso que muita gente que vinha de várias reprovações acaba conseguindo passar com mais facilidade, porque sabendo o que estudar, o estudo fica muito mais preciso. Então, é como eu falei, você pode acessar o site da OAB, baixar as provas passadas e começar a dedicar um tempo do seu estudo analisando cada uma dessas provas, sempre da mais atual para a mais antiga. E eu sei que parece algo que vai dar muito trabalho, e que vai ocupar muito do seu tempo, mas eu também não tinha muito tempo no meu estudo. E eu só resolvi fazer isso porque faz muito mais sentido estudar certo uma vez e passar do que estudar sem foco várias vezes e ficar reprovando nos exames. Claro que se você não quiser de forma alguma analisar as provas como eu fiz, sozinha, aí vale a pena dar uma olhada no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Lá eu explico como funciona o meu método de preparo, que tem essa análise atualizada, meu passo a passo de estudo para as 2 fases da OAB e ainda minha mentoria individual durante todo o seu estudo até passar. Sabendo exatamente o que estudar, falta apenas um outro ingrediente, que eu já falei antes, que é estudar da forma certa. Claro que cada pessoa é diferente. Cada pessoa aprende de uma forma específica, mas não tem como negar que se a gente quer aprovação na OAB, a gente precisa utilizar bem a lei. Por mais óbvio que isso pareça, a grande maioria das pessoas, quando vai fazer um preparo para a OAB, busca um curso cheio de videoaulas e não toca nenhum minuto na lei durante esse estudo. E esse é um problema muito sério, porque a primeira fase da OAB é completamente estruturada em cima da letra da lei. Tanto que existem várias alternativas corretas das questões que são cópias literais da lei, às vezes apenas com alguma pequena adaptação. Então, se você executa um estudo sem ter a lei ali do lado, muito provavelmente você vai ter dificuldade nas 2 fases do seu exame. Na primeira fase, você vai ter mais dificuldade de identificar entre as alternativas certas e erradas, caindo muito mais fácil nas pegadinhas da OAB. E na segunda fase, você vai ter dificuldade em consultar o vade-mecum na hora do exame e dificuldade em fundamentar na lei a sua peça e as questões abertas. E vai acabar perdendo muito ponto com isso e não passando. Então, independente se você ama assistir aquelas videoaulas longas ou ama essas revisões de 4 horas que tem aqui no YouTube, se você não estiver utilizando a lei em conjunto no seu estudo, você tem
pouquíssima chance de vencer a sua prova. E eu não falo isso para te desanimar. Eu falo isso porque ninguém vai te alertar, mas você vai sentir falta lá no dia do exame. E eu sei que o Vadimeco é caro, mas na primeira fase você não precisa do VAD para estudar. Você pode consultar a lei gratuitamente no site do Planalto, que inclusive foi exatamente o que eu fiz no meu preparo. Assim eu deixei para comprar o Vadimeco com desconto mais perto da minha segunda fase, porque ele já ia estar mais barato. Então, independente da sua forma de estudo, sempre tenha a lei aí do seu lado. Vai responder alguma questão? Consulta isso na lei antes de conferir o gabarito. Viu o professor dar aula sobre um assunto? Consulta a lei para ver o que está escrito no artigo sobre aquele assunto. Assim, com certeza você vai aumentar muito a sua chance de passar. Enfim, tem gente que procura a pílula mágica, mas o grande segredo para conseguir vencer a prova da OAB é você ter clareza do que você vai estudar e executar esse estudo de forma inteligente e eficiente. Se você aplicar essas duas etapas que eu ensinei no seu preparo, independente da forma de estudo que você escolheu, com certeza você vai aumentar muito a sua chance de conseguir a sua aprovação. E se você quiser a minha ajuda para vencer esse exame estudando de forma inteligente em poucas horas no dia, dá uma conferida no link que eu deixei aqui na descrição. Lá eu explico como eu tenho ajudado pessoas que vêm de muitas reprovações a finalmente vencer essa prova estudando menos e melhor. Agradeço bastante por você ter me acompanhado nesse vídeo e a gente se vê em outros vídeos aqui no canal ou, quem sabe, lá na minha turma estudando de forma inteligente para vencer a prova do OAB de uma vez por todas. Até a próxima!